apresentar também, assim, acho que é melhor, né? Já tá ao vivo. Começou. Bom. Boa noite, gente, tudo bom? Meu nome é Isabelle e eu sou professora de filosofia no FisCurso, que é o cursinho pré-vestibular lá da UFSCar de Araras. E a outra professora... Boa noite, gente. Eu sou a Gabi. Eu sou professora de redação também do FisCurso. E nossa ilustríssima convidada. E muito bem recomendada. Olá, gente. Eu sou Marcela. Aparentemente sou professora de meio mundo, porque dei aula para a Gabi, dou aula para a irmã da Isa, dei aula mais para um monte de gente que deve estar aí assistindo. Então é isso aí. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ver as minhas alunas virarem professoras, especialmente professoras de redação, que foi a surpresa que eu acabei de receber essa notícia. E é um prazer estar aqui falar com vocês sobre um assunto que para mim é tão caro e tão importante. E estou aqui de peito aberto para conversar. Bom, e a Marcela vai trazer para a gente hoje como tema violência contra a mulher, as facetas da desigualdade de gênero na pandemia, que é um assunto que, querendo ou não, a mídia não traz tanto, mas é um assunto realmente extremamente importante pelos dados que a gente anda analisando. Então, eu vou dar a palavra à Marcela agora, se ela quiser já começar a falar sobre o assunto. Quero sim, galera. Vamos lá, então. Eu preparei algumas coisas que eu vou ler para vocês, porque eu acho que esse assunto ele demanda uma quantidade de dados que é para dar conta da nossa argumentação de uma maneira consistente. E antes de entrar nos dados, esses dados numéricos que todo mundo ama, né, que chama atenção e confirma qualquer ponto, eu vou ler um poema para vocês de um autor de um poeta que eu gosto muito, que é o Murilo Mendes. Poeta que eu acho, inclusive, muito pouco trabalhado em sala de aula, acho um desperdício que Murilo Mendes não seja mais lido. Ele tem um poema. A primeira vez que eu li esse poema, eu li ele musicado pelo Zé Cabaleiro. Era uma mini musiquinha que tocava num dos CDs que eu tinha, né? Porque eu tinha CDs, né? Porque vocês são jovens, mas eu sou da época que ansiava ter dinheiro para comprar um CD. E aí eu fui atrás na época de, nossa, de onde veio esse poema? E não achava, né? Eu achava que era uma composição do Baleiro. Anos depois, já no meu mestrado, eu fui estudar Murilo Mendes e achei esse poema no meio do livro. E eu sempre li esse poema como uma das coisas mais românticas que eu tinha conhecimento da minha vida. Isso eu tô falando daqui há uns 10 anos, né? Aí hoje, né, aos meus 31, esse poema ele é um excelente exemplo para falar sobre o que é ser mulher dentro de um contexto patriarcal. Vou ler para vocês, tá? Ele chama Relatividade da Mulher Amada. Peraí que a idade bateu e eu não estou enxergando tão bem. Eu gosto de você com uma força bruta, que não entendo bem. Gosto quase tanto como de mim. Mas que pena você não ser minha filha. Que pena você não ser minha filha, minha irmã e minha mãe. Tudo ao mesmo tempo. Eu achava esse poema de uma potência romântica, né? Que pena você não ser minha filha, minha mãe, minha irmã, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que, assim, não querendo justificar nessa minha péssima lua em câncer, mas eu acho que eu tinha alguma leitura de amor que fosse essa ideia de completude, né? Dessa mulher que ia ser tudo. Ela vai dar conta de tudo. Ela vai ser sua mãe, né? A sua sese inicial, ela vai ser sua filha, sua herança, ela vai ser sua irmã, sua horizontalidade, tudo ao mesmo tempo. Mas esse poema é também, né, com os meus olhos, agora estudando feminismo há tantos anos, ele é a explicação de um lugar que a mulher é posta dentro de uma cultura e os muitos obstáculos que essa cultura coloca para a gente conseguir descolorizar o olhar desse falso romantismo. Seja a mãe na figura como o patriarcado nos impôs, que é do cuidado, seja a irmã nessa figura daquela que tudo faz pelo irmão, seja a filha, aquela da extrema proteção e dos estereótipos. Esse poema ele tem um problema muito sério, né? Ele coloca a mulher acima de tudo num lugar de ser tudo de um homem, né? Ser tudo aquilo que circunda um homem. Você vai dizer, Marcela, o que cargas d'água uma poesia do Murilo Mendes, início do século XX, tem a ver com pandemia que é 2020? A gente está colocando as pessoas
dentro de um espaço político que ocidentalmente foi reservado à mulher. E quando eu digo reservado, não é como se fosse uma honra, mas a gente vai elevar o status da obrigação a alguns pontos de convivência com o feminino e o masculino, essas duas forças de poderes políticas. Eu não estou tendo acesso às perguntas do pessoal, meninas, né? Porque daqui eu não sei onde ver, não acho que não sou eu que vejo. Eu tendo a falar mais do que tudo nessa vida, por ser professora, vocês bem sabem, já teve aula comigo, né, minha filha? Então, se tiver dúvida, pode me interromper, não precisa esperar não, tá? Ah, beleza, então. Tá bom? Maravilha, então. Essa visão da mulher na pandemia, eu vou começar trazendo uma referência, e aí, meninas, eu não sei se os alunos do cursinho vão querer, vocês estão com os slides, eu já enviei, eu organizei esse material para você poder mandar para os meninos, se eles quiserem ler o que eu estou falando, depois de eu ter falado, tá disponível, beleza? Tá okay. E se alguém quiser alguma referência minha, alguém que não for aluno, Marcela, o poema que você leu, o dado que você leu, pode me escrever no meu Instagram, que é @marcelarosa_ma, que eu passo o que for necessário. Eu vou começar fazendo uma digressãozinha histórica a um livro que eu gosto muito, que chama A História Ocidental do Medo, do Jean Delumeau. Esse livro, ele faz uma leitura sobre arquétipos, estruturas, alegorias, sobre a concepção do medo no Ocidente, do século mais ou menos lá do século XV, XVI até o século XVIII, principalmente esse ponto. E aí, uma leitura que eu acho maravilhosa é que ele traz os cadernos da peste de Marsella, do Defoe. E ele lê esses cadernos da peste falando sobre as metáforas da peste, que a peste seria um dos medos que o Jean Delumeau identifica como um medo cíclico. Ou seja, na história da humanidade, a peste sempre volta como um medo possível, né? Aqui a gente vai fazer uma licença poética de chamar a pandemia de peste, né? Não deixa de ser, embora não seja o termo técnico. E ele fala, vou ler aqui para vocês, que as metáforas da peste basicamente se subdividem entre metáforas de chuva e metáforas de flecha. Se vocês vão lembrar de um texto clássico, é o que eu sempre digo para os meus alunos, Gabi deve lembrar dessa frase, dita em sala de aula mais de uma vez, tem que ler a Bíblia. Marcela, mas eu não sou religiosa. Ninguém te perguntou. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia é a base da nossa literatura ocidental. Assim, a Bíblia e a Odisseia tem que ler. Tem que ler, não tem discussão, tem que ler. Mas é chato. Vai ler o Apocalipse que é legal, tá? Não sei se recomendo ler o Apocalipse agora durante a pandemia. Talvez seja melhor não. Pode ser um pouquinho gatilho. Mas lá no Apocalipse, que inclusive está tendo umas características muito parecidas com o atual momento, a peste é um dos grandes cavaleiros do Apocalipse, né? Ela vai gerar ali na Bíblia um dos primeiros arquétipos da peste. E o cavaleiro da peste, ele passa carregando uma espada que ceifa cabeças. Ele vai matando pelas cabeças, vai ceifando. Se eu pudesse projetar um quadro, eu projetaria aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas não dá, imaginem aí. Bom, e aí essas metáforas de chuva, de ceifar cabeça e de flechas, as flechas aparecem muito quando falam de peste, desde um conto de fadas, como o Flautista de Hamelin, ou outras, né, como o próprio Defoe descreve, ou mesmo Camus, que já é século XX, vai escrever sobre a peste, seria porque ela tem uma característica diferente de outros maus, né? Ela seria o pior mal possível, porque ele acaba com prazer. Olha que interessante. É um mal que acaba com prazer porque ele não deixa a gente se encostar, né? Eu adoro isso. E, além disso, ele é aquele que atinge a todos. Então, por que uma chuva? Porque uma chuva, ela não escolhe. Ela não vai dizer, olha, eu vou chover em cima da cabeça do fulano e não do outro. Né? A peste também não, né? O corona não chega e fala, vou infectar você. Não, você tem histórico de atleta, eu não vou dar conta. O corona não faz essa escolha, né? Não tem isso. Mas aí, o próprio Delumeau, ele vai refutar essa metáfora dizendo, é bem verdade, a gente não pode controlar a peste, ela não escolhe quem ela atinge, mas quem pode se cobrir não toma chuva. Quem tem escudo não toma flechada. Ou seja, embora a chuva seja para todos, a cobertura não é para todos. Então, peço desculpas porque a manifestação dos entregadores ela tá bombando aqui perto de casa, então se vocês ouvirem
um fundo musical, pensem no lado político disso e não peçam delivery hoje, né? Aproveitando para dizer. Nada a ver com o assunto, mas tudo a ver com o assunto. Porque tudo é político, né, meus amores? Se a chuva é para todos e o corona é para todos, por que parcelas da população se prejudicam mais? E aí, hoje eu estou falando sobre mulheres, mas eu poderia falar sobre... eu não, né? Mas pessoas melhores do que eu sobre classe mais baixa, poderia falar sobre a questão dos negros, poderia falar sobre os imigrantes e, bom, enfim, todos os meandros que essas desigualdades podem gerar. Então, vamos para especificamente mulheres. Eu vou subdividir em 4 tópicos. A questão das mulheres. Meninas, temos dúvidas até aqui? Algum comentário? Precisa de alguma coisa? Tá suave? Beleza. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a mão de obra. O dado que eu tenho aqui é que 70% da mão de obra do setor social de saúde, obviamente mais afetado pela pandemia, é composto por mulheres. E aí a gente vai ter uma divisão clara do início do século XIX, que vai ganhar uma força estupenda no século XX, que é a dissolução de serviços tipicamente femininos na figura do médico. Então, quando a gente pensa historicamente, o que a gente tinha era curandeiras, a gente tinha parteiras, a gente tinha doulas, né? Figuras até que estão voltando agora no século XX. A gente tinha uma subdivisão de pessoas que lidavam com a saúde humana e com a saúde feminina também, que se juntaram na figura do médico, do médico ou da médica, que é essa pessoa que é a responsável pelo diagnóstico. E mais recentemente, só pelo diagnóstico. Em grande parte das vezes, não estou falando de médico intensivista. Essa mão de obra super qualificada do médico, dentro do número de pessoas que trabalham numa situação de pandemia, ela é bem menor. Quem que vai ter o espaço majoritário em termos numérico de profissão? Os enfermeiros e os técnicos em enfermagem. Você já deve ter ouvido de alguém muito preconceituoso dizer que a enfermagem ela é uma área feminina, né? E aí os dados que não me deixam mentir. 70% da mão de obra. Mas, Marcela, mulheres são melhores enfermeiras do que homens, né? Você pode me questionar. É claro que não. O que a gente tem aí é uma coisa que uma autora que eu gosto muito, chamada Helena Hirata, com H, o Hirata, e o Helena também, vai falar que é a teoria do care, ou seja, do cuidado, que profissões associadas ao cuidado são majoritariamente ocupadas por mulheres. E quando eu falo do cuidado, é esse cuidado físico mesmo, esse cuidado do tomar para si a responsabilidade da saúde do outro. E aí eu posso enumerar aqui, além de enfermeiras, professoras do pré-primário, que são majoritariamente femininas, e aí quanto mais a escala social da escola vai indo, né, aumentam a quantidade de homens. Se você comparar, por exemplo, o pré-primário com um cursinho pré-vestibular, você vai ver a discrepância que tem de gênero, né? Embora a gente veja mudanças, especialmente em algumas instituições, essa é uma tendência que a gente tem. Babá, cuidado. Essas figuras do cuidado, elas herdam profissionalmente uma questão que não é necessariamente profissional, que é o que a gente chama em alguns lugares de maternidade compulsória, ou a ideia de que existe uma função da mãe, da mulher enquanto mãe. E veja que interessante, essa mulher não precisa nem ser mãe. Eu acho isso muito interessante, porque muitas das mulheres que ocupam espaços de cuidado são mulheres que não são mães. Mas, então, assim, não é que, sei lá, no mundo das ideias em que a gente pode imaginar que existe alguma boa vontade no patriarcado, que a pessoa é mãe e já sabe como... Não, tem nada a ver. É uma associação entre gênero e ação. E perceba, todos os trabalhos do care são mais mal remunerados. Marcela, isso é uma invenção recente? Estruturado desse jeito? Século XVIII? Beleza. Mas arquetípico, formando alegorias sociais, isso tem aí, pelo menos 3, 4 mil anos. Se você pegar todas as deusas da fecundidade, da fertilidade, a mitologia iorubá, com Iemanjá,
com Oxóssi, com Ogum. Desculpa, Ogum não. Oh, meu Deus. Deu branco. Ogum é o que estupra ela. Oxum. Desculpa. Vai para o Egito com Ísis. Na história da Ísis é uma história de maternidade. Vai para a Grécia com Deméter. A história do Deméter é uma história de maternidade. Vai para... Até Kali, velho, que é uma deusa da guerra, da violência, é também a mãe do universo. Gaia e Nix e todas essas figuras que são da maternidade e do gerar a vida e etc. Deve ter, né, alguém aí da biologia pensando, mas existe uma questão biológica. Claro que existe uma questão biológica, né? Esse pós-modernismo que fala não existe biologia, ele precisa ser bem interpretado para ser possível. A questão biológica é simples. Mitos são criados pela observação da humanidade com a explicação de como o fenômeno se dá. A pessoa via que nascia uma vida da mulher. Nasce uma vida daquele corpo, aquele corpo é diferente do outro, eu vou criar mitos embasados naquilo lá. Agora, você justificar ações políticas de 2020 em mitos, aí, meu amor, aí é má vontade mesmo, né? Bom, pulando para o segundo ponto, porque eu tenho que me controlar com o tempo, existe o que a gente chama de trabalho não remunerado. O que é o trabalho não remunerado? Eu vou abrir aqui para ler os dados para vocês. Os links depois dos dados eu posso enviar, tá nos slides, né? Mas eu posso passar para quem quiser. Hoje, presta atenção, os afazeres domésticos ocupam diariamente 81,3% da população acima de 14 anos. Então, fazer alguma coisa em casa consome a vida de 81% da população acima de 14 anos, segundo o levantamento do IBGE. Ou seja, 135,5 milhões de pessoas. E desses 81 que tem que fazer trabalho doméstico, 89,8% são mulheres. Então, o segundo problema é esse. Vamos fechar dentro de casa. O que já era um serviço demandante vai ter um acréscimo, que tudo gira naquele microcosmo da casa, né? A casa vira ser um universo num período de quarentena. E 90%, né? Porque 89,8% é virtualmente 90% desse trabalho é destinado a mulheres. Olha só o que mais. De acordo com esse mesmo estudo, a média de horas dedicadas aos afazeres domésticos ou cuidados de pessoas é de 16,7 horas, sendo essas 16, quando se trata de mulher, vai para 21 horas. Quando se trata de homens, 11,1. Então, Marcela, mas essa diferença, ela é mínima. Essa diferença, ela pode ser, sei lá, virtualmente considerada como desfeita pela possibilidade dos homens reeducarem esse processo. A principal questão, e que assim, que seja dito com respeito, assim, claro que as mulheres de classe média vão sofrer com isso, mas no cômputo geral das coisas, essas mulheres elas só estão sentindo na pele o que outras mulheres passam a vida, né, fazendo, que é virar essa figura absolutamente responsável e que faça-se o recorte de classe que não de gênero. As mulheres de classe média alta, na sua maioria massacrante, as que tiveram o mínimo de noção de abrir mão do trabalho de outra mulher dentro de casa, estão sofrendo na pele por ter sido relegado ao trabalho de outra mulher, ao invés de transformar isso num espaço coletivo de divisão. E aí você vai ter, assim, aí voltando para de fato quem sofre mais, né, para além do cansaço típico com essa realidade. Você vai ter o caso do menino Miguel. Eu não preciso explicar muito, o caso é autoexplicativo. Ele já em si, ele é uma péssima alegoria do que eu estou querendo dizer, porque ele já apresenta de uma vez o recorte de classe, de gênero e de raça. Porque ali você tem a explicação clara de que não é o pai que vai levar o filho para o trabalho, não é o homem que vai fazer o serviço doméstico, não é a mulher branca, entendeu? Não é a mulher rica. Você tem todas as escamas possíveis dessa leitura. E aí o que vai acontecer? Se agora na pandemia as mulheres que já são donas de casa, que já trabalham em casa, trabalham triplo, você vai perceber que esse trabalho que é exaustivo, que não tem ponto para começar e para terminar, que é violento,
que é não remunerado financeiramente, mas não reconhecido socialmente, você vai ver que isso é uma vida. Então, assim, quando eu não tenho essa divisão de espaços, né, quando o espaço da casa ele é concebido como espaço do feminino, e aí uma pergunta que não deve ter sido feita, mas eu estou pressupondo que algumas pessoas tenham, é de que, por quê? Porque quando foi, né, que a casa virou feminino? Por que que a casa é uma extensão da mulher? Por que que o Temer, há 4, 5 anos, ela... Olha que tecnológico isso aqui. Por que que o Temer, há 4, 5 anos, falou que as mulheres eram responsáveis por gerir o lar e comprar, saber o preço das coisas no supermercado? Por que que o próprio presidente atual fala o que fala em relação? Da onde vem esse histórico? Você vai ter várias correntes. Eu vou aqui falar uma que eu pessoalmente acredito, e você fique à vontade para pesquisar suas fontes. É a relação direta entre a concepção de espaço privado e propriedade privada. Então, essa mulher ela passa a ser parte da propriedade privada masculina, e isso, em algumas explicações, ela vai relegar muito a ideia de garantia do corpo preso para propiciar a paternidade. Então, assim, em determinado momento, a sociedade entende que mulheres sempre serão as mães dos seus filhos, mas que os homens não necessariamente são os pais. Então, quando a gente tem essa quebra da vida comunitária em algumas civilizações, então, em que existe uma família nuclear monogâmica, etc., e que esse pai dessa família nuclear monogâmica faz questão de que esse filho seja dele, o único jeito de garantir é isolando essa mulher do espaço da tribo. E isso é muito interessante para essa figura, porque isso faz a manutenção do poder. Eu sempre explico isso usando gramática como referência. Sujeito, e aí daí vem o termo objetificação, né? Sujeito, aquele que faz a ação. Objeto, aquele que sofre a ação. O sujeito, ele vai conseguir garantir que o objeto, no seu espaço de passividade, esteja recluso à casa. E aí tem milhares de referências também na mitologia e na literatura sobre como existe quase uma diluição da figura dessa mulher dentro do espaço da casa. E, cara, só aqui fazendo um adendo, digo isso eu, que amo cuidar da casa, mas que só amo cuidar da casa porque faço isso de uma maneira dividida. E que só adoro cozinhar porque não sou eu que lavo. E só faço o que faço porque tem uma questão de escolha por trás. E é quase uma besteira, né? Mas se as pessoas soubessem que elas estão, os homens, né, principalmente, soubessem o quanto é prazeroso produzir seu próprio alimento, ver o processo de uma farinha virar o pão que te alimenta à noite, ver a sua casa limpa e organizada com aquilo que significa para você, aquele era para ser teu santuário, né? Casa é um lugar sagrado pra gente. Tanto é sagrado, e sagrado não no sentido laico de sacro, assim, no sentido de espaço protegido. Tanto ela é que todo mundo está incomodado de fazer home office. Um ou outro não está. Por quê? Porque aqui não está certo, diluiu. Cadê aqui? O espaço de descanso foi embora. É estranho mesmo, é dolorido. Então, quando eu falo disso e sobre essas destituições de espaço, eu penso também nesses caras. Não muito, mas penso. Estão perdendo. Tem coisa legal ali que não está acontecendo. Esse é o segundo ponto, né? Que é o trabalho não remunerado que vai sobrecarregar as figuras femininas no espaço da casa. Marcela, só deixa eu fazer uma observação, assim. Eu estava lendo também esses dias que muitas mulheres mesmo, ao estar fazendo essas tarefas de casa, né, pedem a ajuda do marido. Não essa questão, não essa questão de divisão. Então, acho que muitas colocam-se no lugar de eu preciso de ajuda e não vamos dividir. Vamos tentar dividir essas tarefas, porque, querendo ou não, é um lugar sacro, como você mesmo disse, de todo mundo e não só dela, né? E eu estava lendo sobre isso esses dias, de como fazer com que a própria sociedade em si use mais a palavra dividir e não tanto a palavra ajuda, né? Dentro desses casos. Era só uma observação. Sua colocação é super importante e correta, mas eu vou fazer uma segunda colocação, porque eu sei que tem muito jovem ouvindo a gente, muito novinho, igual vocês. Às vezes, eu fico um pouco chateada. Não mais chateada, eu acho que essa não é a palavra. Eu fico
Triste mesmo. Porque algumas meninas, elas, quando encontram o feminismo, e é muito legal, né? Porque você fala, pô, tá tudo errado, tem alguém tentando fazer diferente, vamos aí. Eu já vi muitas alunas minhas, jovens, etc., reproduzindo esse movimento no sentido do tipo, minha mãe faz tudo e ela pede para eu fazer tudo. Meu irmão e meu pai, ou meu irmão, ou só meu pai, eles não fazem nada. Quer saber? Foda-se, eu também não vou fazer nada. E aí, esse movimento, o que vai acontecer? Ele vai sobrecarregar a mãe. E aí, é muito difícil explicar para alguém que está muito envolvido com essa ideia de eu vou me libertar das amarras sociais, mas é tão difícil quanto é fundamental dizer, tu não tá fazendo um serviço direito, entendeu? Porque a sua mãe introjetou esse raciocínio. E o processo para se ela for desnaturalizar, vai ser longo. Então, você não tá fazendo um bem para ela, você não tá fazendo um bem para você. Você não tá educando ninguém deixando de lavar a louça na sua casa. Você tá só prejudicando ainda mais quem é o último problema ali da situação, que é a sua própria mãe. Então, e aí isso é muito dolorido, né? Porque você vê sua mãe sofrer, então a sua opção é ou você sofre junto ou você não faz nada. E eu sei que quando você é jovem isso é um problema. Só que, às vezes, isso é uma coisa que só a idade vai te dar. Então, por isso eu tô avisando, pra você não sofrer. Jovem, presta atenção. Famílias, elas estão num determinado equilíbrio de organização que você não consegue romper de uma vez. Você precisa ir colocando um pouquinho nessa balança para quando essa estiver caindo, ela conseguir dar conta de subir e equilibrar. Esses processos, eu acho que existe muito mais feminismo em ajudar a sua mãe do que em simplesmente parar de lavar louça, assim, por exemplo. Então, um comentário que eu acho importante fazer, mas ele é absolutamente contestável. Tem muita gente que discorda de mim. Mas é que eu tô aí nessa vibes da possibilidade de cuidar, né? De ajudar mais do que de fazer revolução. Alguma dúvida? Por enquanto, tudo certo? Tá tudo certo até agora. Tudo certo por enquanto. Então, eu vou continuar aqui com os nossos dados. Apareceu saiu ontem na BBC, um dado sobre como a pandemia faz os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres. Quem é dos anos 90 vai lembrar do bom, 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 né? A pandemia tá seguindo ali, onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Porque o rico, ele tá abrindo mão de vários gastos, pagar faxineira, transporte, pedir comida fora, jantar fora, gastar com essas besteirinhas. E aí, o pobre, que é trabalho informal, tá cada vez perdendo mais. E aí eu achei interessante porque o que diz aqui citando aspas, uma parte da população sofreu perda de renda ou vive sob ameaça de uma perda iminente, enquanto outra está cheia de dinheiro graças ao aumento grande e involuntário da própria poupança. De novo, é uma questão de classe, não é uma questão de gênero, mas isso respalda diretamente no gênero. Porque a maioria dessas mulheres que perdem da classe baixa, que vão perder esse trabalho, são mulheres que trabalhavam em outras casas ou trabalhavam em salão de cabeleireiro, manicure, o típico trabalho informal. Essas mulheres, elas estão prejudicadas pela impossibilidade do trabalho e submetidas a um dos maiores fatores de risco que uma violência doméstica pode gerar, que é a falta de recurso. Né? Isso é um dado agravante da violência de gênero. Então, queria deixar esse dado aqui porque ele reitera essa ideia do que eu queria dizer para vocês sobre a desigualdade, sobre essa chuva que só toca quem não está coberto. Olha sobre infância, o que a gente faz com as nossas crianças. Eu acho isso surreal. Hoje, 2019, esse dado, tá? Brasil, 76,8% das meninas lavam a louça contra 12,5% dos irmãos. 65,6% delas limpam a casa e apenas 11,4% deles fazem o mesmo. 34,6% delas ficam encarregadas de cuidar dos irmãos mais novos contra 10% deles. Então, isso não é uma coisa que está mudando muito. Assim, a mudança ela é muito, muito pontual em determinada classe. E eu não canso de ver pessoas da minha classe social dizendo assim, olha, você não precisa ensinar. Minha filha não vai lavar louça. Ela vai estudar porque ela vai pagar alguém que lave. Então, assim, isso é um discurso. Isso não é uma novidade, isso é um discurso. Então, não ensinar porque você vai propiciar... Gente, eu vi esses dias um filme maravilhoso
chamado A Partida, brasileiro, acabou de lançar. E a personagem principal, que é muito querida, ela fala, é tempo de vida dos outros. Vocês percebem o que a gente está fazendo com os outros? A gente compra tempo de vida. É mais, assim, é mais do que você se comprar um serviço. É tempo de vida. Você não deixa essa pessoa viver a própria vida dela. Essa pessoa não está cuidando do filho dela. Enfim. Vamos continuar, senão não termino hoje. E aí, Marcela, pois não, querida. a gente tem um comentário de uma das professoras do cursinho. Ela dá aula de literatura. E ela é a Letícia Pitanga. Aí ela fala assim: Bell Hooks fala muito disso, sobre o processo de tentarmos entender as desigualdades diárias enquanto mulher, negra e pobre. E ao mesmo tempo, quanto isso é um processo doloroso. Um exemplo disso é o próprio afastamento que temos da família quando começamos a ter a abertura da nossa cabeça e dos nossos papéis na sociedade. Letícia, excelente comentário. Bell Hooks é hoje a minha autora favorita. Quando as pessoas me perguntam quem eu mais gosto de ler, é Bell Hooks. Inclusive, os livros dela sobre educação, o Ensinando a Transgredir, ele pauta a minha vida em sala de aula. Então, assim, a sua referência é excelente e esse processo é muito doloroso mesmo e mostra, inclusive, um privilégio, né? Porque não ter que se afastar da sua família dentro de uma concepção política talvez seja um dos maiores privilégios não monetários que a gente pode ter. Eu não tenho nada a dizer da Letícia, porque ela está perfeitamente correta. Leiam Bell Hooks. Ela é, de longe, hoje, a minha autora feminista favorita. Sem sombra de dúvidas. Obrigada, Isa. Eu ia falar Júlia, a louca. Isa. E aí, assim, a gente vai chegar nesse escalonamento de violências, né? A gente começou lá na violência simbólica, a gente passa por... Não simbólica no sentido de Bourdieu, tá? Simbólica no sentido genérico. Eu sou muito acadêmica, desculpa. Aí a gente passa por uma violência mais monetária, e aí a gente chega naquela que é o auge, né? Que é a violência sexual e física. Auge no sentido de que você não tem mais o que tirar da pessoa, né? Você tira a dignidade, a roupa, a vida, você não tem mais o que tirar. Vamos para os dados tristíssimos, inclusive aviso de gatilho para quem tem alguma questão, talvez essa parte seja um pouco mais dolorida. À medida que mais países relata a ONU Mulheres, infecções e bloqueios, mais linhas de ajuda e abrigos para violência doméstica em todo o mundo estão relatando pedidos crescentes de ajuda. Na Argentina, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, autoridades governamentais, ativistas de direitos das mulheres e parcerias da sociedade civil denunciaram crescentes denúncias de violência doméstica durante a crise e o aumento da demanda para abrigo de emergência. E aí a gente tem que falar o óbvio, né? O óbvio que, infelizmente, é óbvio e não deveria ser e que as pessoas às vezes esquecem. A gente tem uma concepção, quando você pensa, nossa, o estupro. A gente tem uma concepção que eu, Marcela, adulta, 30 anos, branca, importante, classe média, e que figura o gênero feminino de uma maneira muito performática. Eu sou muito performática no meu gênero feminino, ele é bem óbvio. Eu vou sair na rua da minha casa aqui no centro, vai entrar numa rua escura e um cara vai me estuprar. Claro que isso pode acontecer, mas a estatística é de que isso é 4%. 4%. O que acontece, os dados são, lerei para vocês. Hoje, nos 12 meses anteriores ao Covid, 243 milhões de mulheres e meninas em todo o mundo foram submetidas à violência sexual. Uma em cada 3 vítimas de violência sexual é uma menina de 12 a 17 anos. Uma em 3. Uma em 3. Todo o resto, tem um gráfico, depois a gente manda para vocês, quase 80%, 79,6% dos estupros são de parceiros íntimos. Então, pai, padrasto, avô, marido, namorado, primo, irmão, amigo da família. A chance de ser um desconhecido na rua não chega a 4%. Então, veja, a gente passa por diversos abusos na rua, eu não estou dizendo isso, mas você vê, o quão grave é uma violência que, assim, eu não tenho a opção, porque na minha casa eu não estou segura.
E aí você fala, e por que aumentou? Os caras estão mais estressados porque estão dentro de casa? Assim, deve ter esse fator, tá todo mundo mais estressado e eles vão compensar isso na expiação, né? Naquele que ele pode transmitir a culpa e violentar por isso. Mas tem um ponto que é mais importante que isso, que é, de repente, essa mulher não tem escapatória do sofrimento dela. Porque ela estava sofrendo a violência, mas ela tinha outras coisas na vida que faziam com que ela relevasse aquela violência pela culpa. Tem uma coisa que eu digo, você já deve ter me ouvido falar isso em aula, Gabi, eu não sei se tem alunos meus assistindo, já devem ter ouvido falar isso. Quando eu vejo esse gráfico, que eu estou vendo aqui, que me dá quase uma crise de ansiedade só de ver, eu penso muito no que eu poderia fazer em termos práticos, porque às vezes vocês vão se contestar isso na sua vida, tá? E se você não fizer esse tipo de pergunta na sua vida, reveja a sua existência. O que eu estou fazendo para resolver esse tanto de problema? Porque, beleza, eu boto lá no Instagram um texto, eu vou lá dar uma palestra com muita informação, leio o Beauvoir, leio o Bell Hooks, leio Angela Davis, falo sobre o assunto. E aí, o que eu estou fazendo? E aí isso vai dando um desespero maior quando você percebe que você tem alunas. E aí a pessoa fala assim, olha, eu vou prestar Unicamp. Tem um monte de aluna minha fazendo Unicamp. Falam, que legal. E aí eu lembro de tudo que eu passei no Unicamp. E aí eu lembro de como teve um escamoteamento de dados enormes nas universidades sobre violência. E aí eu penso que essa menina, às vezes, está passando isso dentro de casa. E, nem lá eu vou conseguir entrar. E assim, eu não posso, embora eu gostaria, né? Vocês que são aí, quem tiver ideias exatas, por favor, resolva esse meu problema. Me replicar em escalas milhares e andar em volta das minhas alunas, abraçando elas do tipo, não encosta. Eu adoraria fazer isso. E aí, depois de anos sofrendo com a minha completa impotência, eu descobri uma riqueza em ser professora e comunicadora, e chame isso de como quiser, porque eu acho influencer muito bosta, mas comunicadora acho bom, que é tentar tirar, em alguma porcentagem que seja, a culpa de dentro dessa mulher. Então, assim, se eu conseguir explicar que existe uma estrutura que tem 7.000 anos, né, se a gente considerar a primeira estrutura ocidental, que tem no Brasil um histórico que na cal da parede que você está vendo aí na sua frente tem sangue de mulher, talvez, claro, eu não vou impedir que ela seja violentada, mas que ela não se sinta culpa por estar sofrendo violência. Que ela entenda que a culpa não é dela. Queridos e queridas, quem está aí me ouvindo, a culpa é o pior afeto que pode atingir um ser humano. A culpa tem origem e fim no mesmo indivíduo. Você causa culpa em você mesmo. Raiva você tem que culpar, beleza? Amor você culpa outra pessoa. Até assim, em termos de mitologia, o amor é um deus, né? O ódio ele pode vir por uma intervenção demoníaca, mas a culpa, lindo, é tu, meu filho, é tu e só tu. Então é você tendo que lidar com ela tão séria a culpa na filosofia que não existe cultura que não inventou a expiação. Seja matar um bicho, seja fazer alguma reza, seja fazer algum ritual. A gente tem que tirar a culpa da gente, senão o ser humano não aguenta. Não aguenta a culpa. E o que a gente ensinou numa cartilha muito bem fundamentada na violência da estrutura patriarcal? Que tudo que acontece com a mulher é culpa dela. Que existe um invólucro de culpa nas ações do outro. Olha a violência de ser objeto. Ser objeto não é só aparecer no Instagram do cara que tá aí na moda, estão falando mal dele, já esqueci o nome dele, que posta um monte de mulher em volta. Eu já esqueci o arroba dele. Vocês sabem do que eu tô falando? Me apresentaram isso hoje numa aula, minhas alunas de Jundiaí que me mostraram. A culpa não é só isso. A culpa é muito maior. A Beauvoir vai dizer num capítulo lindo do Segundo Sexo, que aí já acrescento mais um ponto nessa história, que é a culpa da mãe, né? Por que mãe é culpada de tudo? Ela vai dizer, não existe história na mitologia em que a mãe não vai parir um filho mortal. Mas nem a mãe de Jesus deu conta, pariu um filho mortal. E à medida que essa mulher dá vida, ela inevitavelmente dá a morte. E todos os sofrimentos daquilo que ela gera são dela. Então a culpa materna é uma culpa sem fim. Essa culpa do corpo que vai seduzir para a violência. Vocês que sei que é da biologia. Vocês são da biologia, né? Ó, eu fico maluca quando me vem com esse argumento do corpo masculino que precisa ceder aos instintos biológicos.
de sexualidade, de não monogamia, de encostar na pessoa. Meu filho, se a gente não tá em 2020 parando para fazer cocô, hora que dá vontade, ops, vou cagar aqui, a gente não encosta no corpo. Então, assim, não tô dizendo que a biologia não existe, não tô dizendo que você não sente tesão. O que eu tô dizendo é, a gente tem uma estrutura social muito bem construída para lidar com os nossos impulsos sexuais. E quem não entra nesses impulsos sexuais, que inclusive são manipulados politicamente, né? Foucault maravilhoso está aqui para nos explicar, dos corpos manipulados. Quem não entra nessa regra social tá patológico, né? É patologizado pela sociedade. Uma sociedade que tão doente acha normal patologizar a identidade de gênero, mas não acha normal patologizar a violência. Até porque é importante a gente não fazer uma patologização da violência, porque ela é moral mesmo. Ela é moral. É muito fácil chamar a pessoa de doente. A pessoa não está doente. A pessoa está saudável. Tão saudável quanto é possível dentro de regras invisíveis de um espaço social que permite que ela faça o que ela faz. E aí, né, esse ponto número 1 de que a violência ela é contra quem está dentro da casa, a gente precisa falar sobre o conceito jurídico, meu irmão, jurídico, que a gente não fala de estupro marital. As pessoas acham que não existe ou que isso é impossível às próprias mulheres. Elas são colocadas tão centradamente na opção não, né? No espaço, no papel de que elas são submissas aos desejos do outro, desse outro masculino, que elas não enxergam o estupro marital como estupro, sendo que constitucionalmente isso é um crime, né? A gente não pode ser submetida a fazer sexo sem vontade, nem num casamento, nem em hipótese alguma. E aí a gente pode destrinchar isso dentro da pandemia, que por milhões de motivos a violência cresce e o espaço de vazão dessa violência diminui. Então a pessoa tem menos espaço de vazão, menos possibilidade de sair, e ela vai começar, eu não sei vocês, mas qualquer um que fez quarentena passou por uma análise forçada, né? A ter que olhar para dentro. E o que ela percebe? Que ela tá vivendo em violência talvez há anos, talvez há décadas, né? Ou mesmo essa junção de núcleos familiares que estavam vivendo as suas próprias vidas, vai fazer um ao outro se enxergar nessa possibilidade de violência. Então, para fechar esse raciocínio e tirar mais dúvidas ou conversar sobre outros pontos que vocês queiram, se a gente volta nessa metáfora da chuva, é como se a gente estivesse tendo uma tempestade sem precedentes em que só as cabeças das mulheres estivessem descobertas. Que elas não têm para onde fugir. E sentem culpa, porque se sentem responsáveis pela violência que sofrem, porque é assim que a gente cria mulheres. Sentem medo, porque sabem que se não vão conseguir se livrar de verdade daquele agressor, não vai poder fazer nada. E tem o desfalque financeiro. Se elas não conseguem se manter em outras circunstâncias, especialmente se elas têm filhos, elas se submetem à violência para garantir um espaço de sobrevivência, seja ele qual for. Deu para arrematar? Foi ótimo o remato, assim. Se você tinha falado sobre a questão da biologia, né? E aí eu fiquei aqui pensando comigo, se a gente for separar somente a biologia, realmente tem todos esses pontos que você falou para ser analisado. Mas é o que a gente, às vezes, entra em discussão assim, com as meninas que eu moro também em Araras, que hoje em dia não dá para a gente analisar só biologicamente a situação. Porque não a gente ainda faz uns 10 mil anos que não dá. Então, mas é que muita gente tenta dar essa desculpa de só estar analisando biologicamente. E esquece que a gente está realmente totalmente inserido nessa questão social. Eu acho que... Desculpa, te cortei. Não, tudo bem. Eu acho, assim, eu não consigo encontrar outra palavra que não burrice, porque, assim, devia ser parte da biologia a consideração da psique, entendeu? Assim, essa discussão de que a gente pode ler ser humano de uma maneira puramente biológica, que não seja para fazer vacina, e nem assim, meu irmão, porque você tem que pensar em fazer vacina numa pandemia e ter um movimento anti-vacina. Então, assim... Beleza, você faz biologicamente a vacina. Agora a gente vai ter que pensar em como aplicar isso. Já pararam para pensar nisso? Uma pandemia rolando, a solução está na vacina. Sofre, faz a vacina. Aí vem os demônios de um movimento de vacina. O que a gente faz? É um básico de política, assim.
A biologia se amarra na política, não tem o que fazer, assim. Então, eu tô falando por isso, porque muitas vezes a gente conversando com outras pessoas, assim, eles vêm dar desculpa só do biológico, entendeu? E a gente fala assim, não tem como só analisar biologicamente. Não tem como a gente pegar e deixar a questão social de lado. Porque... Eu super concordo. O que eu quero dizer não é que essa pessoa está analisando só biologicamente. Ela não está analisando nem biologicamente. É isso que eu quero dizer. Sim. Entendeu? Porque existe um espaço da vivência da psique humana e do viver em sociedade. Meu irmão, a gente é a única espécie. Eu fiquei brava já, você viu? Nem com você, tadinha. Mas é uma pessoa que pensa assim. Depois eu vou ficando pistola, Gabi sabe. Eu no meio da aula, no meio, tô gritando, nem louca com ninguém. Mas é que eu acho isso de um absurdo, assim. Nem enquanto espécie, né? A gente deu certo enquanto espécie bosta, fraca, que o bebê não consegue se dar conta sozinho. A gente é bem ruim de serviço, precisa de roupa, precisa de espaço, né? A gente é uma espécie meio bosta. Vamos aí, ver o que a gente está fazendo com o país. A gente só funciona colaborativamente. Não dá para ser só biologia. Existe um espaço que até para a evolução biológica a gente precisou existir em comunidade. Isso é, né? Harari maravilhoso, e o Yuval Harari explica isso muito bem no Sapiens. Enfim. Desculpa. Era só um comentário. Eu só queria fazer esse comentário que realmente é uma coisa que a gente sempre entra assim, em discussão, assim, sabe? E às vezes realmente a gente ouve coisas bem absurdas até dentro da sala de aula da faculdade. Às vezes, tristeza demais. Uma coisa que você tem que aprender é que o preconceito não escolhe profissão, tá? Então, tem de professor preconceituoso no mundo. E Gabi, você quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Eu acho que difícil até falar depois da Marcela, né? A gente fica meio sem palavras. Mas eu acho que realmente tem muita gente que acaba se apoiando na biologia para dar desculpa, né? De que, como por exemplo, eu acho muito engraçado e muito... fugiu a palavra. Mas que para alguns momentos a gente fala que o homem é tão diferente do animal, né? Porque o homem pensa, porque o homem não sei o quê. E ao mesmo tempo, para conseguir justificar coisas como, por exemplo, os instintos masculinos que fazem o homem agir dessa maneira, ou então a mulher tem instintos maternais, ela nasce com instintos maternais, então acaba sendo muito hipócrita das pessoas fazerem essa relação, e realmente elas não pensam nem biologicamente quando fazem esse tipo de comentário. Vou fazer uma provocação para quem está ouvindo a gente. Isa, não foi só a turma da sua irmã que leu, não. Existe um texto fantástico de uma autora chamada Donna Haraway, que chama Manifesto Ciborgue. Você quer fundir o seu cérebro? Vai lá ler o Manifesto Ciborgue. Ela é uma leitura sobre o feminismo e o socialismo. É uma crítica, inclusive, ao feminismo marxista, e ela vai fazer uma brincadeira. Eu fiquei muito provocada, tá? E me interessei, preciso reler isso incansavelmente até me posicionar. Mas a brincadeira que ela faz beleza, nós somos submissas, somos deusas. Deusas maravilhosas. E as deusas, o que aconteceu com as deusas? Né? Medusa virou Górgona porque foi estuprada. Beleza. Atenas só podia ser inteligente porque nasceu do cérebro de um homem. Beleza. Oxum foi estuprada por Ogum. Beleza. O que une todas essas mulheres? Elas podem parir. Deuses, semideuses, humanos. Aí o Manifesto Ciborgue é uma brincadeira. Só vai haver um verdadeiro feminismo quando a gente deixar a procriação para as máquinas. Que aí, meu filho, é claro que é uma metáfora, é claro que é um exagero retórico para criar um argumento. Se eu não parir mais filho, e se eu não tiver mais responsabilidade nenhuma, se parir filhos for por máquina, será que aí nesse momento você me deixa ser um ser humano? Essa é a brincadeira do Manifesto Ciborgue. Meu sonho é ser um ciborgue. Porque ciborgues, além de tudo, não tem gênero. Eles nascem máquinas e morrem máquinas. E testaço, assim. Eu não tô dizendo que vai ser bom pra sua cabecinha, não. Vai dar fundir um pouco a cabecinha, assim. Tem online traduzido, viu? Se alguém quiser ler. Manifesto Ciborgue, Donna Haraway. Foi o último texto novo que eu li sobre feminismo nos últimos tempos que me deixou assim, meu Deus.
Acabou minha existência. E agora o que eu faço? Vou jogar fora todos os meus mitos? A gente tem uma pergunta também da Vitória Fischer. E ela pergunta a gente assim. tem mais comentários aqui. Vamos lá. A Vitória pergunta colocar assim, Marcela, dentro do seu ambiente escolar, Então, da Vitória. você desenvolve algum Marcela, projeto contra a violência? Dentro do seu ambiente escolar. Peraí, gente. Tem as duas falando ao mesmo tempo. Eu acho que a Gabi não deve estar me ouvindo. Gabi, deixa que a Isa vai, que ela já estava lendo, tá? Vou desligar aqui, eu vou deixar que eu parei de ouvir. Não tem problema. Vê aí pro Edson te tirar, te pôr, que ele faz isso. Então, vamos lá. Marcela, dentro do seu ambiente escolar, você desenvolve algum projeto contra a violência de gênero? Vamos lá, gente. Eu trabalho em 2 ambientes escolares. Eu trabalho em um que é uma rede de cursinhos, e o outro, que é onde eu sou professora da irmã da Isa, é ensino médio. Agora é médio só. E coordeno Fundamental e Fundamental 1. No cursinho, eu até faço palestras, dou algumas aulas, faço algumas campanhas, mas eu não faço um projeto, porque não é do modus operandi do cursinho fazer um projeto. Não é nem que eles não me deixem com espaço, até porque me contratar em 2020 tem que ter um pouco de coragem, né, gente? Eu já tô queimada na internet aí bastante tempo, né? Então, salve para os meus chefes que não me demitem, apesar de tudo que eu faço. Então, no cursinho não tenho nenhum projeto específico, tá? A Gabi deve lembrar, né? Eu faço aulas perdidas ao longo do ano e é isso. Agora, na escola eu tenho sim. Inclusive, a Gil fez um projeto lindo esse ano de cartazes. A gente faz vários. A gente faz no Dia Internacional da Mulher, a gente faz em momentos ao longo do ano com várias turmas. Por exemplo, esse ano, que não teve pessoalmente, né? Vai virar um museu virtual. A gente fez projetos voltados para a mostra literária a partir de narrativas da experiência, entre elas experiências de mulher. E lá, nessa escola, em que eu sou professora de médio, não só de cursinho, a gente tem uma coisa que eu acho muito maravilhosa, que não sou eu, professora de biologia, uma galera, coordenadores, que é o projeto afetivo sexual, que ele é de uma maneira mais completa, para desde ensino da sexualidade sadia, de preconceito contra a identidade de gênero, de orientação, seja do que for, até chegando em violência de gênero, etc. Então lá a gente tem um projeto mais específico. Além disso, o que eu posso dizer para você é que eu tenho práticas pedagógicas que se inserem, muito baseado em Bell Hooks e Paulo Freire, meus maravilhosos, dentro de uma perspectiva de valorização do gênero. Então, por exemplo, não tem nenhum ano em que o aluno vai ler só homem. Eu sou professora de literatura nessa escola. Isso não existe essa possibilidade. Então, eu tento majoritariamente dar mulheres para eles lerem, exceto o que vai calhar de vestibular, que eu não vou conseguir ter essa malemolência. Mas eles leem muitas mulheres, e uma coisa que eu faço com frequência, isso até no cursinho, as meninas vão lembrar também, quando eu trago repertório externo, eu priorizo mulheres, negros, LGBTs, eu só contrato para corrigir para mim mulheres, LGBTs. Eu tenho algumas práticas políticas que é o que dá para fazer. LGBTQI+. Que agora eu tô decorando, porque eu sempre erro. Gabi, você tá me ouvindo agora? Ai, boa. Tô, Você quer ler o comentário da Paloma, que ela também deixou na live? O Jaca vai colocar aqui, né? A Paloma também é uma das professoras do cursinho, professora de Química. Existem pesquisas que tratam justamente essa biologia do gênero. E a biologia é usada politicamente errada. Usam da biologia para potencializar preconceitos, quando a própria pode acabar com os mesmos. Perfeito, Paloma. Aliás, eu tinha lido um paper faz um tempo, que eu não tenho certeza do quanto ele está sendo replicado na biologia, vocês podem até me ensinar, sobre a diferença entre essa ideia do macho ativo e da fêmea passiva, como sendo a junção de sempre um ser passivo e um ser ativo em relacionamentos de mamíferos, e que isso independia de fêmea macho. Achei isso muito legal. Eu não vi mais coisas sobre isso, não fui pesquisar, porque, com todo respeito, gente, eu fugia da biologia na faculdade, eu só estudo o mínimo para não passar vergonha. Mas tem um livro muito bom, que é de uma antropóloga, que chama a Margaret Mead,
Sexo e Temperamento em Três Civilizações Primitivas. Ele é do meio do século XX e ele quebrou essa questão da biologia faz tempo, com a leitura de vários espaços de existência comunitária que funcionavam com diferentes estruturas de estruturação de gênero. Aqui na época falava sexo, né? O que a gente chama hoje de gênero. Então, lugares em que não eram famílias não mononucleares monogâmicas, famílias em que o homem era responsável pelo cuidado e a mulher da caça. Então, ela foi listando comunidades em vários lugares do mundo, e aí ela mostrou como o tipo de acordo com ela, o tipo de trabalho que se desenvolve dentro da tribo. Então, se eu sou da caça, isso vai mudar o temperamento daquele gênero. Então, como o temperamento, ele está muito associado, inclusive hormonalmente, mudanças hormonais. É bem legal. Sexo e Temperamento em Três Civilizações Primitivas. Eu acho que é assim que está traduzido. A autora é Margaret Mead, M-E-A-D. Lembrando, Edson, avisa as pessoas, põe aí no Instagram, querendo tirar dúvida, manda lá para nós, gente. Eu tiro, tá? Bom, não sei se você quer fazer mais algum comentário, mais algum adendo, porque acho que não teve mais comentários na live, acho. Não tivemos dúvidas. Não tivemos. Olha que milagre, né? Poucas dúvidas. Espero que eu tenha sido suficientemente clara, né? Eu acho que uma coisa importante para a gente dizer, nesse contexto de violência de gênero, é que, claro, legal que existam algumas ações, né? Magazine Luiza, tem outras lojas fazendo isso, né? Essa ação de você criar um mecanismo de denúncia, né? Porque essas mulheres às vezes não têm acesso ao momento de individualidade para propiciar essa denúncia. Do ponto de vista individual, eu acho que existe uma coisa, um trabalho trabalho de formiguinha que a gente pode fazer, que é o processo de ensinar conceitos. Então, às vezes a gente convive com mulheres, sei lá, a moça que trabalha na portaria do prédio, em que a gente não pode ter certeza que essa mulher vá se aprofundar em feminismo, práticas feministas, e nem que ela vai conseguir de imediato e tão rapidamente identificar o que ela sofre como violência. E chegar dizendo que isso é uma violência é também violento. Então, fazer um processo de educar para transgredir, citando a maravilhosa Bell Hooks, que é você dar os caminhos para essa pessoa perceber sozinha o que ela está passando. Eu acho que isso é muito generoso. Então, se vocês puderem propagar essa ideia é a ideia que eu tenho para dar para vocês. Não chegar avisando, olha, você está sofrendo uma violência, mas dar os espaços para essa pessoa identificar a própria subjetividade naquela experiência e, a partir disso, criar mecanismos para entender que aquela é uma violência. E, às vezes, ela vai fugir. E a gente que está nesse espaço tem que conseguir entender esses processos para acolher quando a pessoa voltar. Que uma coisa que a gente sabe muito, principalmente adolescente, ela defendeu o namorado, não quero mais saber dela. Talvez quando ela defendeu o namorado, é quando você mais precisa saber dela. Beleza? Se não tiver mais dúvidas, eu acho que é isso, meninas. Então, a gente também queria fazer durante a live, agora no finalzinho, o sorteio do livro, que vai ser pelo Instagram. A gente chegou... Deixa eu ver se... teve um comentário aqui, de repente, na live, que se poderia ficar salvo num post os textos que a Marcela indicou. Então, não tive como anotar no momento e excelente explicação. Então, depois, qualquer coisa, a gente pega certinho os nomes e a gente coloca o post lá no Facebook, então. Eu também não vou lembrar tudo que eu disse, mas a gente tenta junto. E aí agora o Edson vai ter que entrar, amigo, pra gente fazer o sorteio do livro. Não pode ficar saindo e largando a gente assim. Ele só vai colocar a tela, eu acho. Vamos ver. Olha esse Edson fugindo da gente. Então, acho que ele vai fazer o sorteio agora. Amigo, você quer aparecer? Porque você que entende melhor disso. Aí ele apareceu. Apareci aqui. Ficou lindo, bem Voltei de novo. Eu acho que a professora Nathalie, ela também vai falar. Ela não vai falar agora, não. Não. Depois a gente finaliza, então. E agora a gente vai ter o sorteio do livro, né? Então aqui está o post, a gente teve 290 comentários. E vamos sortear.
Apareceu? Apareceu. A Apareceu. sorteada foi a Gouveia_Maju. Parabéns, Gouveia, Maju. Ou Maju Gouveia. A gente vai dar uma olhadinha só para ver se ela cumpriu todas as regras. Gouveia. Olha, gostei. Vocês são formalistas. Vamos ver. Você viu aí se tá seguindo? Tô vendo agora. Ela tem a conta privada. Não tem como ver se ela tá seguindo a gente. Maju, libera a galera. Amigo, tenta ver pelo Insta do cursinho. É que eu tô no meu Insta pessoal aqui. É que eu ia falar pra você entrar, na verdade, no Insta do cursinho. E aí lá você via os seguidores do cursinho. Então tá, pode ser também. Não pensei desse lado, verdade. Obrigada. Vamos lá, então, os seguidores. Deixa eu entrar, também tô vendo se eu consigo. Não achei aqui, só vou confirmar Não, tô pelo entrando. celular. Eu tô entrando aqui. Então tá bom. Caraca. Eu vou sair aqui rapidinho. E aí vocês vão finalizando. Porque aí eu Tá bom, então. confirmo aqui. Tá bom? Belezinha. Acho que a gente, não sei se eu tô aparecendo ou não. Tô. Agora tá. Bom, então acho que a gente pode ir finalizando. Eu queria agradecer bastante a Marcela por ter aceitado o convite, por ter dado essa aula maravilhosa nesse tempo assim curto, né? Mas que foi super claro. E agradecer realmente da gente ter aceitado, porque a gente é um grupo pequeno, né? Querendo ou não. E a gente quer trazer essas lives, principalmente por ser assuntos importantes, e para tentar trazer mais público para a gente também, que é super importante. Então, por isso que eu queria agradecer você por conta disso. Imagina, foi um prazer, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a quem está assistindo. É um prazer estar aqui, gente. Precisando, grita. Queria compartilhar com vocês que quando eu comecei a fazer cursinho em 2016, que foi quando eu tive aula com a Marcela, e até então eu não tinha tanto contato assim com o feminismo, do jeito que a Marcela trazia em aula. E aí eu lembro que foi no começo de uma das aulas que você passou pra gente um papel, e nesse papel era para cada um escrever qual era o seu maior medo. E aí o papel passou pelos 150 alunos, né? Que era muita gente na sala. E aí eu lembro que no final, assim, tinha medos, assim, de barata. O meu mesmo era de lagartixa, que eu tenho pavor. Mas, assim, medos banais. Mas aí quando você pegou, que eu acho que era o ponto que você queria chegar mesmo, né? Que a maioria daqueles medos que estavam escritos ali eram estupro. E aí foi nesse momento que eu parei e eu falei, nossa. E aí, depois disso que eu comecei a me engajar mais, a ler mais, a querer aprender mais e estar mais ativa dentro do feminismo. Então, quando eu vi que a Isa colocou, né, da live, e que era você, eu falei, nossa, que momento, né? Que bom, Gabi. Queria agradecer muito pela participação. Eu fico feliz de saber isso. Trazer vocês para esse mundo é uma faca de dois gumes, né? Eu levo vocês para um espaço importante, mas eu trago um pouquinho de sofrimento, né? Nada como não saber as coisas para não sofrer. Exatamente. Eu não sei se a nossa coordenadora vai entrar para finalizar também. Edson, você vai colocar a Nathalie? 1 minuto, ela vai entrar sim. Vai entrar. Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa. Falar sobre o seu livro um pouquinho, se você quiser. É verdade. Tô tão maluca, gente, que eu nem lembro que eu escrevi livro.
Então, o guia prático, essa versão da capa azul, não sei se é essa que vocês compraram, ela é a primeira edição, ela é um pouquinho menor. Ele foi feito em 2016, que é o ano que você teve aula comigo. Ele foi refeito em 2019, porque a primeira edição, felizmente, tinha acabado na editora. E ela é uma versão um pouco maior, com mais dados. Ele se propõe a ser um livro bastante introdutório e um livro que vai levar para caminhos para quem quiser se aprofundar. Então, ele tem indicação de outros livros, ele tem espaços para você buscar aquela linha, porque, assim, gente, feminismo são muitos, tantos quantos existirem diferença, né? Então, eu tento deixar pelo menos o beabá para você encontrar em qual caminho a sua militância ecoa, se você for mulher e desejar ser militante, mas ele é principalmente pensado para homens se localizarem dentro da história do que está acontecendo e entenderem sua função e seu privilégio dentro desse espectro. E... Oi, Nathalie. Oi, Marcela. Termina, não me interromper, não. Não, na verdade, eu ia dizer que ele é um livro para quem não conhece feminismo, mas ele é pensado principalmente para essa idade, para quem não queria conhecer. Ele se propõe a ser um livro de teoria, mas ele é um livro de humor também. Ele tem bastante piada. Só queria pegar a toada e agradecer. Eu fui tentando anotar as referências, não dei conta, ainda bem que você falou que vai disponibilizar todas elas. A que eu mais já fui procurar aqui foi o Manifesto Ciborgue. É maravilhoso. Vai ser importante. Tem um bebezinho aqui, um meninão de 2 anos, mas me deparei com uma encruzilhada mesmo, essa questão da maternidade pega forte para quem gosta de feminismo, quem se engaja. Depois, refletindo, eu acabei lidando bem com a situação do feminismo mais maternidade, mas ela é significativa e importante na luta, e quero ler. Acho que agora eu já estou mais em paz com a questão para poder entender. Mas fui anotando, mas eu vou precisar aí depois dessa lista toda, porque foi grande a lista, não dei conta de anotar tudo, não. Então, depois, se puder passar, por favor. Tem umas aqui que eu até escrevi no chat aqui, eu quero anotar como que faz para ter. Se puder compartilhar para a gente, e se o que for autorizado a gente multiplicar, eu agradeço bastante. E gostei muito da fala, acho que esse momento, não só nesse momento, né, mas é que agora a gente está vendo os números, né, parece que a coisa começou a multiplicar, está se dando atenção, principalmente nas denúncias, né, são coisas que sempre existiram, a violência até é o que você falou, né, as pessoas estão se dando cada vez mais conta, né, a consciência está maior, a consciência das pessoas está maior, né, aquela história de briga de marido e mulher não se mete a colher, agora finalmente as pessoas se deram conta de que sim, se mete a colher, ainda bem, né, e as vidas das mulheres estão sendo poupadas, né, principalmente na pandemia. Então, uma fala necessária aí nesse momento, principalmente também para as adolescentes, né, para as meninas aí que precisam se engajar e perceber que a gente tem possibilidade de transformação, né, mudança é muito importante. E é legal, né, ver esse processo das meninas que vão se empoderando e entrando no feminismo, né, ainda bem. Mas eu agradeço muito, Marcelo, a sua participação, como eu falei já para você, espero que logo a gente possa se conhecer pessoalmente, dar um abraço, conhecer as pessoas, se aglomerar um pouquinho, né, fazer pergunta ao vivo. Desculpa, cortou, eu não vi direito. Falei só que espero ansiosamente para esse dia. A gente também. Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar. Tá? Com certeza, de novo, né, como a gente tem feito aí toda semana, mais um conteúdo muito bacana, não só para o Fiscurso, né, mas a página está aí para quem se interessar. A gente tem tido muitos acessos ao longo do tempo, nessas lives, depois que elas deixam de ser lives, né, elas ficam gravadas, as pessoas acessam, e é muito legal poder manter esse conteúdo aí. Tá? Então, agradeço muito saber que a gente pode contar com pessoas como você no projeto, tá? Contem sempre comigo, meninas. Obrigada, viu? A gente que agradece. Bom, gente, então a gente vai finalizar a live. A gente vai deixar no Instagram certinho, a gente vai conferir todas as regras que a gente tinha comentado. E a gente vai colocar nos stories, então, do Instagram o vencedor, para a gente poder entrar em contato, tá bom? Então, eu queria agradecer novamente. E acho que é isso.
Agradeço também a Isabelle e a Gabriele, que estão sempre aqui acompanhando, o Edson, que é sempre nosso cabeça aqui nas lives, o pessoal todo aqui do discurso, que sempre leva esse projeto aqui sempre brilhantemente. Meninas, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente.